Gente, eu quero voltar a falar com a Andrea Anelli agora, porque o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúnem para discutir a deportação de brasileiros dos Estados Unidos. Vamos então com mais informações. Essa semana também deve haver um encontro dos líderes dos países aqui da América do Sul, ô Andrea Anelli, para tratar dessas deportações que têm gerado atritos, mesmo que em discurso entre presidentes da República com o presidente Donald Trump? Exatamente, Evandro. Já se inicia uma mobilização internacional, especificamente na América do Sul e América Central, por conta das atuações do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao processo migratório que acontece para os Estados Unidos. Primeiro, em relação a essa movimentação de forma internacional, como você destacou agora há pouco, sim, está prevista para quinta-feira uma reunião entre os membros da CELAC, que é aquela comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Essa reunião deve ser realizada, então, na quinta-feira, reunindo praticamente, ou se não todos os membros desse grupo, e foi convocada justamente pela presidente do grupo, que é a presidente de Honduras, atendendo a uma manifestação, a um pedido do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Isso porque a gente relembra que, nas últimas horas, houve um impasse entre Estados Unidos e Colômbia, porque o presidente colombiano se recusou a receber um avião com deportados. O presidente dos Estados Unidos, consequentemente, ameaçou impor tarifas, taxações de 25% e até 50% emergenciais sobre os produtos colombianos e também acabar caçando, ou pelo menos cancelando temporariamente os vistos de funcionários do governo colombiano para os Estados Unidos, e aí a Colômbia voltou atrás e acabou recebendo essa aeronave. Mas mesmo assim, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos vai realizar então uma reunião para tratar a respeito da política migratória conduzida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aqui no Brasil, a consequência de toda essa movimentação é uma reunião de emergência já convocada pelo presidente Lula na Casa Civil, no sentido de fazer com que sejam discutidas medidas por conta de uma outra questão que foi determinada pelo presidente americano, que é a interrupção de repasses para a Organização das Nações Unidas, que tem um braço que cuida também do processo migratório, é a OIM, a Organização Internacional para as Migrações. Essa organização tem atuação aqui diretamente no Brasil e acaba auxiliando, por exemplo, na Operação Acolhida, que acaba tratando então da vinda de venezuelanos, haitianos, enfim, diversas nacionalidades aqui para o país. E por conta dessa interrupção de repasse do governo americano para então a OIM, o Brasil, nessa Operação Acolhida, deve deixar de receber aqui, por meio da OIM, cerca de 5 milhões de dólares e, consequentemente, as atribuições da Operação Acolhida serão agora repassadas para outros ministérios no sentido de garantir a manutenção dos serviços prestados. Portanto, Evandro, você que está assistindo aqui ao 3 em 1 na Jovem Pan, já se inicia uma grande movimentação, não só internamente, mas também de âmbito internacional, por conta dessa política migratória determinada pelo presidente americano Donald Trump. Evandro. Valeu, Anelli. Ótimo trabalho para você. Eu quero avançar nesse assunto porque a Polícia Federal já começou a ouvir brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos. Quem vai trazer as informações sobre esse inquérito é a Janaína Camelo. Já está aberto? Ô, Janaína, bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Ainda não está aberto, não foi aberto nenhum inquérito, porque a Polícia Federal está avaliando a necessidade da abertura de um inquérito para investigar esse caso. O que está acontecendo até o momento por parte da Polícia Federal é uma investigação preliminar. E aí, dentro disso, ouvindo esses brasileiros deportados. E depois haverá aí uma decisão por parte da Polícia Federal se abre o inquérito ou não, porque tudo depende aí, dentro dessa questão, há que se reforçar isso, há uma questão diplomática, né? A relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Então, tudo isso está sendo avaliado e alinhado entre o Ministério da Justiça e o Ministério de Relações Exteriores e o Itamaraty. Então, só para relembrar o que o governo brasileiro já falou sobre esse assunto oficialmente, né? O Itamaraty publicou
publicou uma nota chamando de tratamento degradante o tratamento que foi recebido pelos brasileiros deportados. O Ministério da Justiça disse também oficialmente que houve um flagrante desrespeito aos direitos humanos desses brasileiros. Então, só relembrando isso, foram 88 brasileiros que chegaram nesse avião, desceram, desembarcaram em Manaus. Inicialmente, eles teriam que ir para o Aeroporto Internacional de Cofins, em Belo Horizonte, mas precisou haver uma parada técnica de emergência, né, por problemas técnicos em Manaus. E aí, esses brasileiros acabaram relatando que foram humilhados durante o voo pelas autoridades norte-americanas. Eles acabaram sendo recebidos pela Polícia Federal, que verificou que alguns deles estavam sim algemados e pediu ali imediatamente às autoridades norte-americanas que retirassem essas algemas. Então, sabendo disso, o presidente Lula também pediu que um avião da FAB fosse buscar esses brasileiros e levá-los até, e os levou até o Aeroporto Internacional de Cofins, em Belo Horizonte. Então, quem falou também sobre esse assunto há pouco, Evandro, no evento em São Paulo, um evento onde estava participando com empresários, foi o ministro da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski. E ele disse exatamente o seguinte: disse que o governo brasileiro, nesse caso, teve uma reação muito sóbria, que o governo brasileiro não quer provocar o governo americano, até porque, nas palavras dele, a deportação está prevista em tratado, mas, obviamente, disse o ministro, essa deportação deve ser feita com respeito aos direitos fundamentais das pessoas, sobretudo daqueles que não são criminosos. Então, agora há uma expectativa. O André Anelli, inclusive, acabou de dizer que quem esteve aqui no Palácio do Planalto conversando sobre esse assunto com o presidente Lula foi o ministro Mauro Vieira, o ministro de Relações Exteriores. Agora há uma expectativa sobre como é que vai ser aí essa resposta, se haverá alguma resposta por parte do governo norte-americano com relação a essa reação do governo brasileiro. Obrigado pelas informações, Janaína. Um ótimo trabalho para você. Antes de ir para uma análise mais profunda aqui com os nossos amigos, eu quero conversar um pouco com o Luca Bassani. O Anelli trouxe um pouquinho sobre a confusão que estava dando entre Colômbia e Estados Unidos por conta dessa deportação. Colômbia estava rejeitando que houvesse, né, a deportação de colombianos para o país, principalmente da maneira como tem feito as autoridades americanas, e tentou impor sanções também aos Estados Unidos para devolver uma punição que o próprio presidente americano estava colocando ali sobre Gustavo Petro. Então, quem vai falar agora sobre esse rolo todo é o Luca Bassani, que chega ao vivo. E aí, depois, o que aconteceu? O presidente colombiano decidiu recuar? Quais foram as sanções que viriam de ambos os lados e como que fica principalmente a chegada de colombianos que estavam nos Estados Unidos e que agora terão de retornar ao país de origem? Hein, Luca? Bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Foi um imbróglio diplomático econômico que se desenrolou durante o último final de semana. Os Estados Unidos, que agora já conduzem esses voos de deportação para vários países latino-americanos, também tinha como objetivo, através de uma aeronave militar, fazer o mesmo com os cidadãos colombianos que estavam nos Estados Unidos de maneira ilegal. Porém, o presidente do país, Gustavo Petro, proibiu a aterrissagem dessas aeronaves, justificando que critérios estabelecidos previamente para que o transporte de imigrantes ilegais seja feito seguindo os direitos humanos não teriam sido respeitados pelos americanos. Esta negativa fez com que o presidente norte-americano Donald Trump ameaçasse impor tarifas de 25% sobre os produtos colombianos, majoritariamente produtos agrícolas, que chegam aos Estados Unidos. E Gustavo Petro, em sua resposta, praticamente dobrou a aposta, dizendo que caso Trump fizesse isso, a Colômbia também aplicaria 25% de tarifas nos produtos americanos chegando ao país. Tudo foi resolvido hoje pela manhã, quando novas tratativas aconteceram e nenhuma das sanções econômicas foi aplicada, além da Colômbia se comprometer com as suas próprias aeronaves a buscar os cidadãos que estão ilegais na Colômbia e que deveriam ser deportados. Tudo indica que isso vai começar a acontecer durante as próximas horas, mas a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, através da presidente de Honduras, Xiomara Castro, disse que é necessária uma reunião de emergência do bloco para discutir os próximos passos relacionados às deportações em massa dos Estados Unidos para os países latino-americanos, já que os cidadãos latino-americanos representam um grande número de ilegais dentro dos Estados Unidos. Alguns calculam que de 12 milhões de pessoas ilegais nos Estados Unidos, praticamente 8 a 10 milhões sejam de países da América Latina, principalmente México,
México, Guatemala, Honduras, Haiti, Brasil, El Salvador, Colômbia, e por isso seria necessário uma resposta conjunta deste bloco para os americanos. Obviamente nós vamos ficar de olho vendo se essa reunião terá algum resultado prático e também como seguirão as deportações durante as próximas semanas, depois de tantas polêmicas neste final de semana. Isso aí está chacoalhando aí a maneira como os presidentes da República desses vários países estão olhando para a situação. Por isso, muitos estão convocando reuniões de emergência com chefes da Casa Civil e agora tentando também o encontro dessas autoridades que representam esses vários países, porque todos impactam a maneira como os imigrantes vão para os Estados Unidos e também nos momentos em que há essas operações de deportação em que essas pessoas são enviadas novamente para os seus países. Obrigado, Luca Bassani. Até mais. Um ótimo trabalho para você. Eu quero falar um pouquinho sobre esse imbróglio envolvendo a deportação de pessoas dos Estados Unidos para os países da América do Sul e da América Latina. A gente viu essa situação envolvendo Colômbia e Estados Unidos, houve um recuo do presidente colombiano. Mesmo assim, há uma preocupação também por parte do Brasil pela maneira como essas pessoas foram trazidas para cá. No caso dos brasileiros, chegaram acorrentados, algemados. E eu estava vendo uma entrevista aqui que o ex-ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, concedeu ao UOL, e ele fala que houve, em 2017, um acordo feito entre Brasil e Estados Unidos para que não houvesse o uso indiscriminado de correntes e algemas em casos de brasileiros deportados. Ou seja, que isso só seria necessário realmente em situações onde as pessoas que fossem deportadas fossem identificadas de fato como criminosas ou etc. O que não seria o caso da maioria que estava de maneira ilegal nos Estados Unidos, mas que não seria criminosa, né? Seriam cidadãos brasileiros que tentavam a vida nos Estados Unidos, mas estavam de maneira irregular ou ilegal lá. Como é que vocês avaliam essa situação e o jeito com que os Estados Unidos estão conduzindo toda essa operação, que foi uma proposta de campanha de Donald Trump, hein, Gustavo Segré? Como é um comentário curto, não vou... Pode ser longo. Não, agora a gente vai entrando no tema. Pode falar. Então, vamos analisar as coisas com critério. Primeira questão, esse é o primeiro voo do governo Trump, mas não são deportados do governo Trump. Sim. São deportados de outras instâncias anteriores. O que me chama a atenção é que essa deportação com uso de algemas vem de 1980 e ninguém reclamou, ninguém. No último governo Biden, teve para o Brasil 7.268 deportados. No governo Trump anterior foram 6.771. Ou seja, o Biden mandou para aqui mais deportados do que o Trump, mesmo que o Trump no governo anterior tinha ameaçado que ia mandar muitos deportados. Todos eles foram com algemas e algemas no tornozelo. Todos eles. Inclusive, é só buscar, pode buscar. Brasileiros deportados em governo tal. Vai ver um monte de vídeos com um monte de gente algemada. Mas esse aqui foi o primeiro do governo Trump. Então aí que está o problema. Não é um problema do sistema, sempre foi do mesmo jeito. E vou mais longe. No governo Lula, desde 1º de janeiro de 2023 até hoje, chegaram 32 voos com 3.660 deportados e todos com algema. Por que ninguém reclamou? Por que ninguém se manifestou dizendo que isso era contra os direitos humanos? Só agora? Lembrando, além disso, Evandro, que todos esses deportados são quando não tem mais nenhuma chance de apelo, de recurso. É trânsito em julgado. Não são pessoas que foram pegas porque queriam entrar e foram jogados fora. Mas me parece que não é o caso desses últimos deportados, não. Havia muitos ali que ainda não tinham os casos julgados pela justiça americana. Então, por que vieram? Por causa da operação? Não, senhor. E vou justificar como. Quando você tem duas formas de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Alan conhece muito melhor que eu disso e, por favor, me corrija se eu estou errado. Uma pessoa entrou como um coiote. Tem um que não sabia nem falar, o moço que foi feita a entrevista, e ele falou, há 8 meses que estou preso lá. Estava preso há 8 meses, porque ele tentou entrar ilegalmente como se fosse um coiote do México. Essa é uma. Isso é claramente ilegal. Se é pego aí, vai na cadeia e vai ser deportado. A outra opção é, qualquer um de nós entra com visto B1, B2, apto para ficar nos Estados Unidos, mas tem que voltar e não voltou. Aí você está ilegal, porém ingressou ao território americano legalmente. Nesse caso, quando for detido pela migração em uma maneira ilegal, vai ter um processo. E esse processo pode demorar
anos. Tem um processo com defesa, com apelo, com recurso, com acusação, e quando termina esse processo, aí a pessoa é deportada. Agora, se o governo brasileiro está tão preocupado com essa questão das algemas, é simples. Pode ir e busca os deportados brasileiros, e na responsabilidade do governo brasileiro, eles podem vir como quiserem. Podem dançar no avião, podem pilotar o avião, podem fazer o que quiser. Mas a responsabilidade do governo brasileiro. Entanto seja do governo americano, a lei é americana e o avião é americano. Então, tanto é que quando chegaram aqui, e olha que curioso, era uma parada técnica em Manaus para abastecimento de combustível. Aparentemente, a Polícia Federal vai avaliar o caso, tinha problemas no ar-condicionado do avião. E teve muita gente que reclamou. Os passageiros, brigando com a tripulação, abriram 2 portas de emergência, o que acionou o tobogão, aquele que é usado para sair do avião em um caso de emergência. Isso não é comum. Vamos imaginar que eu estou no avião, acabou o ar-condicionado do avião, nós todos, qualquer um, parte da audiência, está no avião e acabou o ar-condicionado. Você vai abrir a porta de emergência? Eu não abriria a porta de emergência, ninguém de nós abriria a porta de emergência e a audiência certamente também não. Então, se a pessoa não estiver algemada, pensa assim, 88 pessoas, deve ter 4 pessoas de tripulação, o piloto e o copiloto que estão na cabine de comando. Dá qualquer problema no avião. A pessoa pode se autoferir, pode infringir a ela mesma alguma ferida. A responsabilidade do governo americano. Então, temos que ter muito cuidado. Tanto é que Petro fez de machão, não, porque se coloca qualquer coisa, eu vou mandar tarifa também. Aí o Trump falou, tá, eu vou tirar o visto de vocês e de todos os seus familiares. E de todos os colombianos que prestam serviço aqui nos Estados Unidos. E vou colocar mais exigências quando algum colombiano vier aqui nos Estados Unidos. E não só, daqui uma semana, se você não refletir melhor, aumento a 50%. Exatamente. E aí o Petro falou, não, tá tudo bem, vamos lá. Só te peço, posso mandar o meu avião para pegar os colombianos? Pode, claro. Maravilha, venha, pega o avião, faz o que quiser. Essa foi a realidade. Não entremos na narrativa, porque teve um monte de gente, 3.660 brasileiros, que chegaram algemados, com algema no tornozelo, e o governo Lula não fez nenhuma reclamação, porque era o Biden, agora é Trump. Bom, interessante que o Gustavo Segré puxe outras operações quando elas estavam distantes do foco, ou distantes dos holofotes. Fala, Piperno. Vejam bem, foram milhares de deportados sobre Biden e sobre Trump. Aliás, isso intensificou à medida em que o presidente Trump mudou as regras e a administração Biden, durante muito tempo, manteve essas regras. Então, por isso também que o número de deportados foi tão grande. Agora, vejam só. Boa parte desse lote e de muitos que estão na fila de espera, inclusive, é composto de pessoas que não tiveram seus processos concluídos. Muitos ainda não tiveram os seus processos transitados em julgado. Vai. Então, ou seja, não, em tese, não seriam pessoas ainda condenadas a serem obrigatoriamente deportadas. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, como você há pouco leu, o ex-ministro Aloysio Nunes, governo Temer, então disse que naquela época foi feito um acordo para que as pessoas fossem deportadas com o mínimo de dignidade. Então vejam, é claro que ninguém vai pular do avião em movimento, né, e para tentar escapar. Então, há pessoas algemadas, há pessoas com os seus pés acorrentados. Isso me lembra um pouco o poema Navio Negreiro do Castro Alves, falando sobre os negros que eram trazidos aqui da África, né, em condições subhumanas. Porque, vejam só, qual o perigo que essas pessoas elas vão trazer? Até porque, tem uma coisa, não são só os 4 da tripulação, não. O avião vem também com agentes federais americanos. Lógico, mas então não são só os 4, são agentes que estão lá fiscalizando, vigiando essas pessoas. Será que não bastava, então, por exemplo, algemá-los? Por que também acorrentar as pernas? Quer dizer, então, o que aconteceu agora e que acabou gerando essas imagens para o mundo, escandalizou porque, por azar, né,
desse voo, eles tiveram que fazer uma parada técnica, uma parada emergencial. Não. Se talvez, como não? Não era emergencial, era uma parada específica para carregar combustível. Não, porque tiveram problemas também, exatamente, tiveram que fazer uma parada técnica, exatamente para carregar. Ué, se não tem, enfim, se não tem combustível, não era uma emergência, estava previsto isso. Agora a pessoa sai abrindo a porta de emergência. Aí que está o negócio, quer dizer, se não é essa imagem, provavelmente não ficaríamos sabendo desse escândalo em descumprimento de um acordo que foi feito em 2017. Mas por que agora o presidente Lula não manda um avião e aí resolve tudo? Tomara que faça como a Colômbia, porque a Colômbia tem uma coisa. Houve um recuo da Colômbia porque também o presidente Trump, que ameaçou impor tarifas, retirou essa ameaça e tem mais uma coisa. Então ninguém sobretaxa ninguém, porque também os Estados Unidos têm a perder. É no campo comercial? Não. Os Estados Unidos têm bases militares na Colômbia, então também não pode roncar tão grosso, porque a retaliação da Colômbia está aí. Então, vejam só, a gente está falando sobre uma questão relacionada a direitos humanos. Um governante tem o dever de cumprir a Constituição do seu país. Então, se tem gente que entrou de forma irregular, é evidente que o presidente Trump, o presidente Biden ou qualquer outro que seja, tem sim o direito de deportar essas pessoas. Ok, não vamos discutir essa questão legal, porque em relação a isso eles têm razão. Mas e direitos humanos? Tá, e por que vamos que não trazer os últimos 32 voos? Porque exatamente houve um acordo antes. Não, estavam algemados. Todos eles vieram algemados. Não, 32 voos com 3.660 aí que brasileiros tá o negócio. estavam algemados. Por que esse governo Lula, que recebeu 32 voos, por que o ministro Lewandowski, que durante a sua gestão foram 17 voos, não reclamaram antes, quando os brasileiros vinham igualmente algemados? Até porque não se tinha imagem disso aí. Não se tinha esse tipo de evidência. Então eu entendi. Os 3.660 são mudos. Não conseguiram falar. Nós estávamos algemados. Porque ninguém viu na época. Você tinha visto alguma imagem desses outros? Não, mas peraí. Sim, eu vi. É só buscar na internet. Então, é só buscar na internet, inclusive. Busca na internet, você vai ver um monte de gente algemada. Você vai ver gente, inclusive pré-2017. Então, foi feito um acordo em 2017 que não está sendo cumprido. 2024 e 2023 chegaram 32 votos com a mesma possibilidade. E tem uma coisa, aí que está o negócio em relação a isso. Quer dizer, porque teve escravidão em algum momento, eu não vou poder criticar a partir de agora. Mas justamente alguma coisa quando mudou o presidente Trump. Tem que criticar em qualquer momento. É bom que se comece a criticar em algum momento. É diferente da algema do Biden. Tem que se começar a criticar em algum momento, porque isso tem que parar. Por que não criticaram um mês antes? Isso é um atentado a direitos humanos. Mas vieram igual. Não sei se vieram igual. E se pegaram agora, e se houve essa imagem que todo mundo pôde ver, então agora sim está dando um argumento para se combater isso. Você está se referindo à imagem de um monte de brasileiros em cima da asa de um avião? Em cima da asa de um avião? Sim. Em cima da asa de um avião? Sim, senhor, em cima da asa do avião. Você quer ver a asa? É só buscar. Pode buscar a asa, pode buscar o que quiser. Isso é risco para o voo. Veja, o que está se defendendo, tem gente que defende que brasileiros sejam expulsos em condições degradantes. Isso é uma coisa infame. Isso é uma questão de direitos humanos. Essa mesma degradação não interessa, quer dizer, não se pode fazer, nem que seja para nos fazer daqui para frente. Isso tem que ser interrompido. Dia 10 de janeiro desse ano, teve deportação com brasileiros algemados. Ninguém falou nada. O Alangani, eu quero te ouvir também, porque o que o Gustavo Segreto está questionando é por que quando há a imagem, nesse momento de operação de Donald Trump, há um questionamento, sendo que operações já foram feitas e as autoridades silenciaram. O que eu acho que o Segreto traz aqui, com muita propriedade, com muita razão, baseado em fatos, é o viés, né? O viés de intelectuais, o viés da imprensa, um duplo padrão que, quando era com o Biden, é claro que todo mundo se silenciava em relação a isso. Não é porque não havia imagens, todo mundo sabe que tem esta regra e aí não havia um questionamento desta regra àquela época. E agora, de repente, da noite houve pro um questionamento, dia... o Aloysio está aqui falando houve um tratado. Mas não houve todo esse barulho da imprensa, Piperno. Talvez o Aloysio, ok, tem razão, mas não houve todo um barulho de setores da imprensa em relação a isso durante o governo Biden. E agora, durante o governo Trump, há todo um barulho em relação a isso, justamente porque há uma militância. Bom, Zé Maria Trindade, arremate aí, por favor, para a gente poder seguir.
Como sempre, esse se transformou num debate político. Isso será discutido aqui nas comissões de Relações Exteriores da Câmara, Senado. 2 deputados já me ligaram dizendo que vão levar o assunto para a Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Relações Exteriores da Câmara e Senado de Segurança Nacional, né? E também pelo governo. Aconselharam o presidente Lula a ficar fora desse embate direto neste momento. Mas o ministro de Relações Exteriores está em constante reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Este é um debate novo, um debate grande, mas o segredo está coberto de razão. Primeiro, isso é uma norma, isso é uma praxe. E no Brasil, hoje, todo prisioneiro ou quem vai à força numa aeronave, ele é uma norma até para proteger a tripulação, proteger o voo, de que deve ser algemado. Agora, você imagina, se eles abriram a janela, a porta de emergência no aeroporto, poderia fazê-lo em pleno voo. São pessoas desesperadas, indo para um lugar que não se quer ir. Essa é a realidade, eles queriam ficar lá. Agora, comparar isso aí ao navio negreiro, olha, Piper, não é uma distância assim, abissal. Eu fico ali com o baiano Castro Alves, que descreve o navio negreiro, né, que fala: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Castro Alves descreve o navio negreiros desta forma. Agora, não dá para comparar. Primeiro, essas pessoas estavam sendo tratadas com dignidade, mas na lei, diante da lei. Eles estavam ilegais. Existem pessoas que vão para lá com documentos falsos. Existem pessoas que têm dívidas aqui no Brasil com a justiça e vão para os Estados Unidos. E eles não estão liberados, não é assim, chegou e tchau, não. Estão na Polícia Federal, prestando depoimento, fazendo avaliação de 1 a 1, inclusive de antecedentes criminais, para se ter uma ideia. Muitos devem à justiça brasileira. Então, eles têm que ser algemados e o Tratado do Brasil e Estados Unidos garante isso. E foi assinado em 2021 agora.